Bem, professora Angélica, voltando aqui agora para a gente continuar, né, a nossa correção das nossas questões aí, né, para a Polícia Militar de Minas Gerais, nosso curso de questões. Questão 31ª, vamos lá então? Olha só o que acontece aí, olha. A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade tem transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas. Nota-se que a concordância da forma verbal é feita com, olha só, questão de concordância para a gente, né? Letra A, o vocábulo veículos, a concordância verbal, né? Verbo concordando com o sujeito. Vocábulo veículos, flexionado no plural, com o sujeito indeterminado na terceira pessoa, será? Com o sujeito composto que a precede, ou com verdadeiras armas, que é o sujeito composto. Nós temos aí, né, a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade têm transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas. O que você acha aí da concordância da forma verbal? Ela é feita com o quê? Nós temos aí o que como resposta? Olha, letra C. Por que é letra C, professora Angélica? Por que não pode ser com as demais? Porque o sujeito, primeiro, que o sujeito não é veículos, né? Nós temos a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade. Então, isso é um sujeito. E é o sujeito composto, porque nós tivemos 3 núcleos, né? Imprudência, o álcool aí, né? E o consumo, quer dizer, e o excesso, na verdade. Nós temos aí 3 condições, 3 núcleos aí, né? Então, nós temos um sujeito composto que está aí, né, dentro da condição do verbo concordar com ele, tá? Lembrando, pessoal, o seguinte, que concordância verbal é questão de prova para a gente. A gente tem que apostar na concordância. Nós já vimos outras questões aqui que envolvem esse assunto e a gente tem que estar literalmente afiado mesmo, tá? Para a gente poder conseguir gabaritar aí. Próxima questão, questão de número 32. Olha só o que a gente tem aí. Ao reescrever o verso "A minha rua tem avenidas escuras e feias", haveria incorreção gramatical apenas na seguinte alternativa. Olha só, incorreção gramatical, hein? Olha o que a gente tem aí. A minha rua possui avenidas escuras e feias. Na minha rua existe avenidas escuras e feias. A minha rua contém avenidas escuras e feias. Ou na minha rua há avenidas escuras e feias. Está dizendo sobre a incorreção gramatical ao reescrever o contexto que se encontra no enunciado. Qual é a resposta que nós temos? Letra B de bola. Por quê? O verbo existir, ele não é como o verbo haver, né? Quando você tem, igual a gente teve aí na letra D de dado, o verbo haver, há avenidas escuras. Quando você pega o verbo haver e substitui por existir, o que acontece? O verbo haver, dando sentido nessa substituição de haver por existir, o verbo haver tem que ficar no singular, porque ele é impessoal, isso é fato, né? E beleza. Só que o verbo existir, não. O verbo existir, quando ele acontece diretamente ali, ele tem que concordar. A obrigatoriedade dele concordar. Então, no certo seria, na minha rua, vírgula, existem avenidas escuras e feias. Beleza? Pois é. Então, vamos prestar atenção aí, tá? Próxima questão, questão de número 33. Olha só o que a gente tem aí na questão de número 33, pessoal. Preste muita atenção. Olha só. Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta. Olha só o que veio aí pra gente, né? O uso do quê? Da crase. Olha o que veio aí. O uso da bonitinha da crase. Olha só. Aí o que a gente tem? Olha aí o que a gente tem. Olha. Diante do público, letra A, dirigiu-se a pessoas de todas as regiões. Na letra B, a gente tem, encontrei com meus amigos à tardinha. Na letra C, a gente tem, após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto. E temos aí a letra D, olha só. À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
o que a gente vai observar, né? Que é incorreto com relação às normas do uso da crase. Olha aí, letra A. Por que letra A como incorreta, professora? Vou explicar para você. Quando a gente tem, em todas as outras situações, na letra B, a tardinha é uma locução, né, uma expressão adverbial, com palavra feminina, então tem crase. Na letra C também é uma expressão adverbial com palavra feminina, tem crase. Na letra D, nós temos uma locução conjuntiva com palavra feminina que tem crase, obrigatoriamente. Só que na letra A, a gente até teve um substantivo no feminino, pessoas. Só que esse substantivo no feminino que aconteceu aí, ele já aconteceu no plural. Então, ou você vai colocar, pense e lembra a regra da crase, ou você deixa o A no singular sem crase, ou você deixa ele no plural, você coloca o A no plural para concordar com o substantivo feminino, que também aconteceu no plural, com crase. Por que a letra A está errada? Porque foi usado o A no singular antes do substantivo pessoas, que é feminino e já acontece no plural, só que houve crase nesse A aí. E está errado, porque deveria não acontecer crase nesse A. Só haveria crase se esse A aí tivesse no plural para concordar com a palavra pessoas. Ok? Beleza? Então tá. Questão de número 34 agora, olha só. A gente tem assim, quanto às normas para o uso do acento grave, de novo uma questão de crase, olha. Quanto às normas para o uso do acento grave, assinale a alternativa correta. O que está correto quanto às normas para o uso do acento grave? Olha aí. Letra A. Os médicos atenderão nas salas de 1 a 5. Letra B. Desde as 2 horas estou no ponto. Letra C. Eu assisti à cerimônia do casamento de minha sobrinha. Letra D. As encomendas já foram repassadas a todas as escolas. E aí? O que nós temos, né, como correto dentro dos padrões da norma culta para o uso do acento grave? O que nós temos como correto aí? Olha só. Letra C. Angélica, por que, professora? Primeiro, a correta letra C primeiro, porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Assiste a quê? Né? A gente pergunta assim, o verbo assistir, quando ele tem sentido de ver, você assiste a quê? Beleza, a cerimônia. Cerimônia é palavra feminina, não é? Então, olha o que nós temos. Como cerimônia é palavra feminina, há a obrigatoriedade do uso da crase aí. Assistir à cerimônia. Tá vendo? A gente tem na letra A o seguinte, os médicos atenderão de 1 a 5, a gente viu uma regra dessa. A gente tem uma condição dessa dentro do nosso curso, nosso preparatório. Tem a regra explícita direitinho. Se usa de, não tem crase no A lá da frente, né? Na letra D, desde as 2 horas. Esse as aí, ele não tem crase, tá? E aí, o que acontece? Na letra D, nós temos repassadas a todas as escolas. Antes do pronome todos ou todas aí, não tem crase também de jeito nenhum. A gente tem aqueles pronomes que a crase é obrigatória, né? Antes deles, aqueles que nós não usamos de jeito nenhum. Inclusive, na letra D aí, nós temos um exemplo que nós não vamos usar de jeito nenhum, tá? Então, o que realmente está correto na questão de número 34 é a letra C, beleza? Ótimo. Questão de número 35 agora, olha aí. Um acento grave deixaria de ser obrigatório na seguinte reescritura. Vamos ver o que a gente tem aí. É na seguinte, tá? Tem um S aí, né? Seguintes aí de forma errada, de acordo com a edição. Então, o acento grave deixaria de ser obrigatório, né? Em qual reescritura? Temos aí letra A. Destruiu para sempre qualquer pretensão minha à escrita. Letra B. Destruiu para sempre qualquer pretensão à literatura original. Letra C. Destruiu para sempre qualquer pretensão à minha originalidade. Letra D. Destruiu para sempre qualquer pretensão àquela escrita literária. E aí? Onde o acento grave deixaria de ser obrigatório aí? Em qual reescritura ele deixaria de ser obrigatório? Olha aí, na letra C. Por quê? A regra é clara, tá? Ela é clara, certa e objetiva.
Antes dos pronomes possessivos no feminino, não há a obrigatoriedade do uso da crase. É facultativo, desculpe-me, é facultativo o uso da crase antes dos pronomes possessivos quando estes acontecem no feminino, beleza? Em todos os outros casos aí, é obrigatório, tá? Somente aí nos pronomes possessivos femininos que a crase se dá de forma obrigatória. Beleza? Ou melhor, de forma facultativa, tá? Nos outros exemplos temos a forma obrigatória aí, tá bom? Beleza? 36 agora, olha só. Isso aí é para a gente poder gabaritar, tá, pessoal? É muito importante que você, meu querido aluno, minha querida aluna, que está aí, né, que adquiriu esse curso de questões, é muito importante você entender, né, essa precisão do estudo da língua portuguesa e a forma como são cobradas as questões. Eu já falei isso aqui, para que você consiga realmente ter um aprimoramento bacana, né? Que você consiga marcar o X na resposta correta lá na prova, tá? Na alternativa correta. Então, olha o que a gente tem na questão de número 36. No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos. Então, olha só, a professora Angélica vai voltar aí. No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isso é o que estuda o quê? A regência, né? Que pode ser verbal ou nominal aí. Então, a respeito disso que a gente viu aí, nós vamos assinalar a alternativa correta. Olha só, então dentro da regência, né? Verbal e nominal tem que estar correta a alternativa aí, olha só. Letra A. Os jornalistas preteriram, olha aí, ao caso porque não o julgaram de relevância midiática. Letra B. A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais. Letra C. O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Letra D. A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do Cerrado. E aí, o que acontece? Eu acredito que a palavra cerrado também esteja errada aí, viu? Não é com S, é com C, né? Mas tudo bem, vamos lá. Isso aí é o material que a gente tira, que às vezes tem alguns erros mesmo neles, e a gente faz ali a edição rápida, acaba passando batido aí, tá? Peço desculpas. Mas o que acontece? Na questão de número 36, dentro, né, da regência verbal e nominal, o que está correto é a letra C. O Paraná é limítrofe, tá? Por quê? Porque a palavra limítrofe, ela indica que tem limite, né? Então, se tem limite, ou se é limítrofe, tem que ter limite com alguma coisa, né? Ou é limítrofe com alguma coisa. Então, a única alternativa que está correta é essa daí, viu? Ó, quem pretere, né? No caso, ele pretere o caso, porque não o julgaram, né? Então, seria na letra A, o caso. Na letra B, a torcida favoreceu o time, tá? Teria que ser correto, né? O time e não ao time. E a falta de chuvas acarretou perdas, tá? Vai estudar regência por causa do verbo acarretar, no sentido aí de, né, de trazer resultado, é verbo transitivo direto. Então, acarretou perdas para os agricultores do Cerrado, Cerrado com C. Beleza? Óbvio, né? Que a gente tem que estudar regência aí, tá? Questão de número 37, olha só. Ao observar as duas ocorrências do verbo lembrar em, me lembro com clareza de todas as minhas professoras. E, mas não consigo lembrar o que, nota-se que eles apresentam regências distintas. Olha a regência de novo. Regências distintas em função. Letra A. De suas alterações semânticas. Será? Letra B. De apresentarem sujeitos com classificações distintas. Letra C. Da flexão em tempos verbais diferentes. Letra D. De serem ou não verbos pronominais. O que aconteceu? Nós temos duas condições do verbo lembrar aí, né? Me lembro com clareza. Isso aí tá numa linguagem coloquial, né? Porque o certo seria lembro-me com clareza, né? Mas é a questão. Então, tem aí, olha,
Me lembro com clareza, o verbo lembrar aí, vindo aí com clareza de todas, né? Então, eu me lembro de todas as minhas professoras com clareza. E tenho não consigo lembrar o quê? No primeiro contexto, o verbo lembrar, ele é verbo transitivo indireto. Lembro de quê? De todas as minhas professoras. Por quê? Porque ele veio, o verbo lembrar, com um pronome do lado dele. Tá vendo? E no segundo contexto, mas não consigo lembrar o quê? Não teve pronome do lado do verbo lembrar, né? Que é o mesmo verbo do primeiro contexto. Então, lembrar alguma coisa, né? O que ali. Então, essas condições apresentam regências diferentes, o verbo lembrar, ele apresenta a regência diferente, não é pela questão semântica, não é pelo sentido, tá? Não é pela apresentação de sujeitos com classificações distintas. Não é também, olha aí, pela flexão dos tempos verbais diferentes, não é. É pelo fato de serem ou não verbos pronominais. O que é um verbo pronominal, professor? É aquele verbo que vem com pronome oblíquo do lado dele, ou antes dele, ou depois dele. É verbo e pronome oblíquo. Lembro-me, tá vendo? Isso aí é um verbo pronominal, porque ele vem ele e do lado dele um pronome oblíquo, entendeu? Então, muda a regência por causa de acontecer ou não um pronome oblíquo dentro do contexto. Isso foi explícito para você na nossa aula de regência, tá? É uma das primeiras observações que a gente visualiza em aula, beleza? Top. Questão de número 38 agora, olha só. As preposições podem estabelecer diferentes relações semânticas. Nesse sentido das relações semânticas, considere os seguintes termos destacados no contexto em que estão inseridos e assinale a alternativa cuja classificação apresentada esteja correta. Olha o que a gente tem. Estudo divulgado pela revista científica fulana de tal e fulana de tal afirma que a definição de adolescência mudou, passando agora para o período entre 10 e 24 anos de idade. Então, pela definição anterior, essa etapa da vida ia até os 19 anos. Então, o que acontece? Olha só. Qual alternativa nós temos aí, né, como correta? Dentro das preposições, de acordo com o sentido delas, isso é muito importante para a gente saber, né, para a prova. De acordo com o sentido das preposições destacadas, qual alternativa nós vamos marcar como correta, né? Apresenta aí que a classificação apresentada esteja correta. Será que a preposição pela, indicando finalidade? Será que é a preposição de indicando modo? Será que é a preposição para indicando espaço? Ou entre indicando tempo? Olha aí, preposição entre indicando tempo, tá? Porque o pela revista lá não indicou finalidade, tá? O dia ali não deu ideia de modo e o para não indicou a condição do espaço ali, viu? Ou seja, do lugar, né? A única condição aí é a preposição entre, que logo depois vem a situação do tempo aí, ok? Questão de número 39. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentadas sejam paroxítonas. Olha o que a gente tem na questão de número 39. Letra A. Acentuação gráfica agora. Saímos da regência, voltamos lá para a acentuação gráfica no campo das paroxítonas, que é o campo que tem o maior número de regras. Letra A. Recompensas, fanatismo individualmente. Letra B. Retidão e importância ocultos. Letra C, além também retidão. Letra D, capítulo, táticas e parágrafo. Palavras apresentadas sejam paroxítonas. Olha só, cuidado, tá? Nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas, ouviu? Pois é, qual é o gabarito da 39? Letra A. Doutora Angélica, por que a letra A é correta? Porque quando você chama no portão, você encontra, né? Recompensas, fanatismo, individualmente. Olha as sílabas que subiu quando você chamou a palavra no portão. Então, você sabe que ela é paroxítona e não necessariamente será acentuada, porque não são todas as paroxítonas que são acentuadas, né? Mas na letra A, nós estamos diante de paroxítonas que não são acentuadas, são paroxítonas, mas não tem acento, beleza? Top! Deixa eu só comentar uma coisa que é muito interessante, é o seguinte, o tio não é acento gráfico, viu? Cuidado com isso.
como acento, nós temos o acento agudo, o acento circunflexo e o grave, tá? O tio não é acento de jeito nenhum, beleza? O tio indica que a sílaba é nasal, mas não é acento gráfico, não. Top? Beleza. Última questão que nós vamos trabalhar no nosso curso de questões aqui na parte da língua portuguesa, questão de número 40, que diz o seguinte: assinale os enunciados, analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente, ou seja, escrita de forma incorreta. Letra A. A inclusão sociocultural é algo de grande relevância. Letra B. Um material hiperresistente foi utilizado para proteger o piso do corredor. Letra C. Reflitam sobre os modelos socioeconômicos citados. Letra D. A sociolinguística relaciona-se com outros ramos da linguagem. E aí? O que a gente tem de forma, grafada de forma incorreta? E aí houve a condição do uso do hífen, né? Que o hífen entra na ortografia, nessa condição de escrita, né, das palavras aí de forma correta, usando aí o hífen, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, viu? Então, o que a gente tem? Olha só, letra D de dado. Sociolinguística tem que ser escrito junto, viu? Porque o primeiro elemento terminou com uma letra e o segundo elemento começou com letra diferente. Então, vamos juntar tudo. Você viu o sócio aí cultural na letra A? Óbvio que o sociolinguística também seria tudo junto. Correto, da mesma forma que a letra A, né? E não como está aí com o uso do hífen. Beleza? Professora Angélica quer dizer para você o seguinte, olha, nós temos que ter foco. Não desista de forma alguma, tá? Dos seus objetivos aí. Deixo o meu abraço para você e vai ficar para você um material com questões aí bônus, tá? Isso, nós temos o nosso material que você está acompanhando aí, que tem todas as questões, né? Com gabarito, porque foi comentado aqui. E a professora Angélica vai deixar um outro material logo abaixo do vídeo aí, com questões bônus para você praticar, viu? Isso é nós, né, da equipe do Vale Concursos, estando com você até a sua aprovação, beleza? Um grande abraço da professora Angélica para você, tá? E até mais, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Fui!